Bom, nessa aula agora nós vamos começar o caso da fatoração, né? Então, fatoração de expressões algébricas. Nós vamos ver 6 casos de fatoração de expressões algébricas. Nós vamos começar com o primeiro caso, que é o fator comum. O que é o fator comum? É quando nós temos vários termos na nossa expressão e pelo menos nesse termo, nesses termos, nós temos um fator que é incomum. Se a gente observar a expressão AX mais AY, nós podemos ver que o A é comum tanto ao primeiro termo AX quanto ao segundo termo AY, né? Então, a letra comum sendo A, o que nós podemos fazer, né? Nós podemos colocar o A em evidência. Então, nós colocamos a letra A, abrimos o parênteses e nós perguntamos, né? A vezes que valor da A vezes X? Então, é AX. Então, o X, que não é comum, vai ficar dentro do parênteses. A mesma coisa, AY, né? Se eu deixar um A em evidência, que termo que sobra? Sobra o termo Y. Então, se eu multiplicar AX, eu tenho o primeiro termo daquela expressão, e se eu multiplicar pelo Y, a gente tem o segundo termo da expressão. Bom, se a gente tem agora 3x² mais 4yx, x ao quadrado é x vezes x, então o x está aparecendo dos dois lados da nossa expressão. Logo, a letra x é comum aos dois termos. Se nós formos colocar o x em evidência, então a gente vai abrir o parênteses, né? O x vai multiplicar quem, né? Então, x multiplicado por que elemento vai me dar 3x²? É x multiplicado por 3 vezes x. E x multiplicado por que elemento vai nos dar menos 4yx. Se eu multiplicar x por menos 4y, eu vou ter o menos 4yx. Bom, terceiro exemplo, 36x² y² menos 64x ao cubo y à quinta. A gente tem que ver 36 e 64, qual é o máximo divisor comum deles, né? E entre aqui, ó, x² e x ao cubo, o de menor expoente é aquele que nós vamos colocar em evidência. Do mesmo jeito que y ao cubo e y à quinta, o y que tiver menor expoente é o que vai ser colocado em evidência. A gente sabe que 32 é tanto divisível por 16 quanto 64 é divisível por 16. Então, o máximo divisor comum de 32 e 64 é 16. Ele fica em evidência, x² fica em evidência e y² fica em evidência. E a gente vai fazer a mesma pergunta, né? Esse termo multiplicado por que fator vai reproduzir 32x² y²? É 32 vezes 2. 16 vezes 2 dá 32 e eu vou ter x² y². Agora, esse fator multiplicado por qual elemento vai nos dar 64x³ y à quinta? Se eu pegar 16 e multiplicar por menos 4, eu vou ter menos 64. Se nós pegarmos x² e multiplicarmos por x, nós vamos ter x². E y² vezes y² vai nos dar y à quinta. Vamos agora a um exemplo, né? Se x e y são números reais positivos, tais que x menos y é igual a 9 e x² vezes y menos x y² é igual a 360, vamos calcular o valor de x vezes y. E nós vamos usar aqui a fatoração, né? Bom, qual é o termo comum que nós temos, né? Aqui nós temos x² e aqui nós temos x. A gente sempre pega o termo que tem menor expoente para colocar como fator comum. E aqui nós temos y e y². O que tem o menor expoente é y. Dessa forma, a expressão fica x vezes y vezes x dá x² y, e x vezes y menos y, a gente tem x vezes y². Como a gente sabe o valor de x menos y, que ele é igual a 9,
nós podemos trocar o valor do parênteses por 9, né? Então, como é que isso fica? Isso vai ficar x vezes y vezes 9, porque trocamos o valor do x menos y, é igual a 360. Y está multiplicando, passa dividindo, x vezes y é igual a 360 dividido por 9, ou seja, o produto x vezes y é igual a 40, né? Segundo caso de fatoração por agrupamento, é quando a gente pode ver termos que podem ser colocados em evidência. Exemplo, nesses dois primeiros termos, AC mais BC, nós temos o C em evidência no primeiro termo e o C em evidência no segundo termo. Quando nós vemos AD mais BD, nós temos o D em evidência no terceiro termo dessa expressão e o D em evidência e o D em comum também. Ou seja, como é que nós podemos escrever? Dos dois primeiros termos, nós colocamos o C em evidência, que multiplica A mais B. Nos dois últimos, nós vamos colocar o D em evidência, então fica A mais D. Só que quando a gente olha essa expressão, A mais B também é comum, né? Ele também é um fator comum. Então, eu vou colocar A mais B em evidência, que multiplica quem? O C mais D. Dessa forma, a gente tem o resposta dessa expressão. Mesma coisa de um fator por agrupamento, né? Se nós olharmos essa expressão agora, a gente pode perceber que dos dois primeiros termos, nós temos o A como fator comum, né? Então, como é que isso pode ser escrito, né? Se nós temos AB mais AC é menos B menos C, se nós colocarmos o A em evidência nos dois primeiros termos, fica A, abre parênteses, B mais C. E nós temos, se colocarmos agora o sinal negativo em evidência, ou seja, aqui a gente sabe que tem menos 1 e menos 1, é como colocássemos o menos 1 em evidência, então eu tenho menos 1 que multiplica quem? B mais C. Ao observarmos a expressão que resultou, nós vamos ver que temos B mais C em evidência e B mais C como fator comum e B mais C como fator comum. Então, isso fica B mais C, o primeiro termo que sobra aqui é o A e o segundo termo aqui é menos 1. Dessa forma, a gente resolve. Continuando, nós vamos observar agora um exemplo em que nós temos um termo mais, ou melhor, uma expressão com 4 termos, né? E nós vamos fazer a fatoração por agrupamento, né? Nesse caso, a gente consegue observar que nós temos x ao quadrado e x, que são comuns, né? Pelo menos o fator x é comum aos dois primeiros termos. E tem que tomar um pouquinho de cuidado com 6 e com 4, né? O máximo divisor comum de 6 e 4 é o 2. E no terceiro e quarto termo, nós temos o B comum e o B comum. Só que 9 e 6, eles têm como máximo divisor comum o 3. Então, vamos ver como é que fica essa expressão, né? Se eu colocar o 2, que é o máximo divisor comum em evidência, e o x, nós vamos ter, então, 3x menos 2a. Ao aplicar a distributiva aqui, ó, eu vou ter que 2 vezes 3 é 6, x vezes x dá x ao quadrado. E aqui 2 que multiplica menos 2a, isso, menos 2x que multiplica menos 2a dá menos 4 vezes a vezes x. Como o máximo divisor comum de 9 e 6 é 3, eu estou deixando o fator negativo em evidência e estou deixando a letra B em evidência também. Então, eu vou ter menos 3b, que multiplica 3x, eu vou reproduzir o menos 9bx, e aqui menos 3b, que multiplica menos 2a, dá 6ab. Só que 3x menos 2a, ele está aparecendo também nos dois termos dessa expressão, então eu posso colocar eles em evidência, né? Ao colocar em evidência, vai sobrar o fator 2x menos 3y, que compõe o segundo parênteses. Bom, terceiro caso, diferença de quadrados. Para a gente fazer a diferença de quadrados, nós temos que lembrar do produto notável, né? A gente tem o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Significa o quê, né? Sempre que eu tiver
o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, eu sei que ele é o produto da soma desses termos pela diferença desses termos. Exemplo, x ao quadrado menos 16. Nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4, né? Então, tanto o primeiro termo quanto o segundo termo, nós conseguimos saber quem é a raiz deles, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é x e raiz quadrada de 16 é 4. E significa, então, que o primeiro termo aqui, né, é x e o segundo termo aqui, o quadrado dele é 4. Por isso é que nós podemos escrever o produto, né, de x mais 4 vezes x menos 4. Bom, segundo exemplo, né, 81m à sexta. Nós sabemos que a raiz quadrada de 81 é 9. Então, 81 nada mais é do que 9, mais 9 elevado ao quadrado, né? E m à sexta, o que é m à sexta? M à sexta é m elevado ao cubo, só que é m ao cubo, tudo isso, que se a gente pensar, é tudo isso elevado ao quadrado. Ou seja, nós temos o quadrado de dois termos, 9 ao quadrado menos m ao cubo elevado ao quadrado. Dessa forma, isso fica, né? O produto da soma pela diferença dos dois termos, 9m ao cubo. Então, fica 9 mais m ao cubo, que multiplica 9 menos m ao cubo. Exemplo, né? Simplifique a expressão 123.456 ao quadrado menos 123.455 ao quadrado. A gente pode perceber aqui que a gente tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, a gente tem a diferença de quadrados. Isso fica, então, o produto da diferença desses dois números pela soma desses dois números. Essa diferença dá o número 1 e a soma é muito simples de realizar, né? 1 vezes 246.911 dá 246.911. Bom, o quarto caso é o trinômio quadrado perfeito, né? Nós vamos ter que lembrar do produto notável, a ao quadrado mais b ao quadrado, quem que é? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, no caso o primeiro termo é A, o segundo termo é B, mais o quadrado do segundo. Ou seja, toda vez que aparecer um trinômio, né? Ou seja, um polinômio formado por três termos, onde eu tenho um que é um termo elevado ao quadrado, o último é um termo ao quadrado e o segundo é o produto do primeiro termo sem si ao quadrado e o segundo termo sem si ao quadrado, nós podemos escrever como sendo a soma de A mais B ao quadrado, né? Exemplo disso, né? Se eu tenho x ao quadrado mais 8x mais 16, né? Então, quem que é a raiz de x ao quadrado? A gente sabe que raiz de x ao quadrado é x. E quem que é a raiz de 16? A raiz de 16 é 4, né? E se a gente multiplicar x vezes 4, tudo isso aqui vezes 2, é sempre importante observar isso, né? Nós temos que ter o termo aqui do meio, e nós temos, né? Então, a gente sabe que 2 vezes 4, 8, 8 vezes x dá 8x. Então, quem que é o trinômio quadrado perfeito que a gente pode resolver aqui, né? Então, é o primeiro termo, sem ser elevado ao quadrado, que é x, mais o segundo termo, que é o 4, elevado ao quadrado. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, né? Um exemplo importante. Então, vamos lá. Essa expressão x ao quadrado menos 4xy mais 4y ao quadrado, né? Se a gente observar, se a gente tirar a raiz quadrada desse primeiro termo, a raiz quadrada de x ao quadrado, nós sabemos que isso é igual a x, né? Então, a gente tem o quadrado desse termo, que é x ao quadrado. E a raiz quadrada de 4 y ao quadrado, isso aqui nada mais é do que 2y, né? Significa o que agora, né? Para ter o segundo termo, eu tenho que fazer duas vezes o primeiro termo, que é x, né? Vezes o segundo termo, que a gente sabe que é 2y, né? Quando a gente faz isso, a gente tem automaticamente essa expressão, né? A gente tem menos 4xy, né? Pensando que aqui eu teria um termo de menos 2. Então, como é que nós podemos desenvolver
essa expressão, né? A gente pode desenvolver essa expressão pensando que ele é o primeiro termo, que é x, menos o segundo termo, que é 2y, tudo isso elevado ao quadrado, né? Aqui vamos simplificar a expressão. Y é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9, dividido por x ao quadrado menos 9, né? Então, aqui em cima nós temos um trinômio quadrado perfeito. Raiz quadrada de x ao quadrado é x e raiz quadrada de 9 é 3, né? E a gente poderia então falar que nós temos o primeiro termo que é x, mais o segundo termo que é 3, tudo isso elevado ao quadrado. E embaixo, x ao quadrado menos 9, nós sabemos que é x mais 3 vezes x menos 3. Esse x mais 3 ao quadrado, ele está aparecendo duas vezes, é x mais 3 vezes x mais 3. Então, esse termo ao quadrado corta com o termo de baixo, que é x mais 3. Isso vai ficar só um termo x mais 3 no numerador, dividido por x menos 3 no denominador. O quinto caso agora, ele é um caso em que nós temos um trinômio do tipo x ao quadrado mais soma do termo x mais um produto. Vamos dar um exemplo para isso ficar claro, né? Então, nós temos um termo ao quadrado, que é x ao quadrado. Temos um número, que é o 12x, e um outro número, que é 20. O que a gente tem que pensar, né? Esse 12 tem que ser composto pela soma de dois números. E esse 20 tem que ser composto pelo produto dos mesmos dois números. Bom, como é que a gente vai pensar isso, né? Então, eu tenho que pensar dois números em que a soma deles dê 12 e os mesmos dois números, no caso poderia ser 2 e 10, e os mesmos dois números de tal forma que a soma deles desse 20. Se eu pegar os dois números que eu pensei, poxa, a soma dele foi igual a 12. Será que o produto de 2 vezes 10 também dá o produto que é igual a 20? Sim. Então, nós podemos falar que nós temos dois valores, o x' é o resultado de um desses números que eu peguei para fazer a soma e produto, que é 2, e o x duas linhas é o outro número que eu vou falar, que é o 10. Eles é que compõem o resultado da soma e produto. E como é que o trinômio quadrado perfeito, então, pode ser escrito? Ele pode ser escrito x mais o x', que no caso é 2, entre parênteses, vezes o produto de x mais o x duas linhas, que no caso seria 10. Então, esses dois números que fazem a soma e o produto, na realidade, eles é que vão reproduzir o termo x ao quadrado mais 12x mais 20. Mais um exemplo aqui, olha, a ao quadrado mais 2 vezes a menos 15. Então, eu tenho que pensar dois números em que a soma dê 5 e dois números que o produto dê menos 15, né? Puxa vida, então, quem são esses dois números cuja soma é igual a 2, né? E o produto é igual a menos 15. Então, eu poderia pensar 5 com menos 3. Por que eu estou pensando no número negativo? Porque o produto deles é negativo, né? Se o produto deles é negativo, pelo menos um sinal tem que ser negativo. 5 mais menos 3, isso aqui é igual a 2. Então, nós temos que o primeiro número que nos interessa, por exemplo, aqui é o 5, né? E nós temos que o produto deles, 5 vezes menos 3 é menos 15. Então, o outro número é menos 3, ou seja, 5 e menos 3 dão exatamente o valor da soma e do produto que eu quero na expressão anterior. Como é que eu posso escrever, então, a ao quadrado mais 2a menos 15? Eu posso escrever como sendo a mais 5 e a o quê? A menos 3. Dessa forma, eu reproduzo o trinômio anterior, né? O sexto caso, soma ou diferença entre cubos. Aqui é um pouquinho mais delicado, né? Então, se eu tenho um termo ao cubo mais o outro termo ao cubo, como é que eu posso escrever isso, né? Eu vou primeiro aplicar a distributiva e provar que esse produto A mais B que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado reproduz o A ao cubo mais B ao cubo. Para isso, nós vamos aplicar a distributiva A vezes A ao quadrado, A vezes menos AB e A vezes B ao quadrado. E depois, B vezes A ao quadrado, B vezes menos AB e B vezes B ao quadrado.
Se a gente aplicar a distributiva, A vezes A ao quadrado, A ao cubo. A que multiplica menos AB, dá menos A ao quadrado B. O A aqui, que está multiplicando B ao quadrado, dá mais AB ao quadrado. Na linha de baixo, B vezes A ao quadrado, dá mais B ao quadrado. B que multiplica menos AB, então aqui nós vamos ter menos A ao quadrado, menos AB ao quadrado. E B que multiplica B ao quadrado, nós encontramos o B ao cubo, né? Essa expressão fica, né? Se eu for cortar os termos semelhantes, eu posso perceber que menos A ao quadrado B é oposto a mais A ao quadrado B, né? A ordem do produto aqui não altera o resultado. Do mesmo jeito que a gente sabe que AB ao quadrado se cancela com menos AB ao quadrado, ou seja, isso é igual a A ao cubo mais B ao cubo. Só reforçando, né, o resultado que nós acabamos de demonstrar, A ao cubo mais B ao cubo é o produto de A mais B, que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. No caso de ser a diferença de cubos, então eu trocaria o sinal, né? Então, se aqui for negativo, que é o que eu estou apresentando embaixo, esse termo é negativo e esse primeiro termo aqui é positivo. Então, vai ficar A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, que é o que a gente está reproduzindo agora na expressão azul, né? Bom, vamos aplicar um exemplo, né? Olha que interessante. 27 é x ao cubo mais 1. Quem é o cubo de 27, né? Ou melhor, que número elevado ao cubo dá 27? A gente sabe que é 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E que número que elevado ao cubo dá x ao cubo? É o x. Então, se eu pegar todo esse termo que está aqui e elevar esse termo ao cubo, eu vou ter exatamente 27x ao cubo. E esse termo aqui é 1, né? 1 elevado ao cubo, a gente sabe que é exatamente igual a 1. Então, o termo A da nossa expressão é o 3x e o termo B da nossa expressão é igual a 1, né? Isso aqui é importante, ó, o A é igual a 3x, eu já tinha dito, e o B é igual a 1. Então, a nossa expressão vai ficar, né? A mais B, o A vale 3x e o B vale 1, que multiplica quem? Ó? O A ao quadrado, 3x elevado ao quadrado dá 9x ao quadrado, menos o A vezes o B, mais o B ao quadrado, né? Último exemplo. 8y ao cubo, né? Então, esse 8y ao cubo, ele vai ser quem? Ele vai ser o A menos o B, mas quem que é o A? O A vai ser exatamente o número que elevado ao cubo dá 8y ao cubo. Bom, a gente sabe que 2 elevado ao cubo dá 8 e o y elevado ao cubo dá y ao cubo. Então, o nosso A é 2y. E o nosso B vai ser simplesmente quem, né? O nosso B, isso aqui vai ser igual ao valor x, né? Então, eu vou ter A menos B, 2y menos x, que multiplica quem, né? Que multiplica A ao quadrado é 4y ao quadrado. Preste atenção que agora nós trocamos o sinal, antes era negativo, agora é positivo. Então, ficaria A vezes B, então fica 2yx mais B ao quadrado.